Olá, sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Sara Simbina, faço o curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje eu vou apresentar a norma 22, que é sobre ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuada. Este tema é referente à cadeira de Contabilidade Financeira 2. Este trabalho tem a seguinte estrutura: introdução e contexto, normas aplicáveis à norma 22 pela IFRS 5, classificação de ativos não correntes detidos para venda. Também na sequência temos critérios de classificação, a seguir mensuração dos ativos detidos para venda, a seguir quadro comparativo e situação inicial versus atual. Também temos a apresentação e divulgação da norma 22. A seguir tem unidades operacionais descontinuada. Na sequência, vamos falar da extensão do período requerido para complementar a venda. Depois, demonstrações financeiras ilustrativas. A seguir, a apresentação de exercícios práticos e a sua resolução. E, por fim, conclusão. Antes de entrarmos nos detalhes da norma, é importante perceber por que razão ela existe. A norma 22 surgiu por causa de 4 situações que acontecem com frequência no mundo empresarial. A primeira é a globalização. Com a economia global cada vez mais competitiva, as empresas são obrigadas a reorganizar as suas atividades e focarem-se apenas no que fazem melhor. Isso faz com que muitas acabem por vender ativos que já não precisam. A segunda razão são os negócios pouco rentáveis. Os acionistas e bancos pressionam os empresários a desfazerem-se de unidades de negócios que estão a dar prejuízos para não afetarem os resultados gerais. A terceira é a reestruturação. É muito comum que grandes grupos empresariais decidam em certas linhas de produtos, áreas ou mercados para se tornarem mais eficientes. E a quarta razão é muito importante para nós contabilistas, porque é o impacto nas demonstrações financeiras, que, por exemplo, quando uma empresa descontinua uma operação, isso afeta diretamente os resultados que aparecem nas demonstrações financeiras. E os utilizadores dessas demonstrações financeiras precisam de ser informados de forma clara e separada sobre esses efeitos. Passando agora para a norma em si, a norma 22 tem a sua base legal na norma internacional IFRS 5, que são ativos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas. Esta IFRS 5 resulta da convergência entre as normas internacionais e a norma norte-americana SFAS 144 de 2001. Em termos de áreas de convergência entre as IFRS e as GAPs, que são os princípios contabilísticos geralmente aceitos, a norma abrange 2 grandes temas. Primeiro, a classificação, mensuração e apresentação de ativos detidos para venda. E segundo, a classificação e apresentação das operações descontinuadas. Quanto ao seu objetivo, a norma 22, ela tem 2 propósitos principais. O primeiro é estabelecer os procedimentos contabilísticos para registrar corretamente os ativos que a empresa pretende vender. O segundo é regulamentar a forma como as operações descontinuadas devem ser apresentadas e divulgadas nas demonstrações financeiras, para que quem lê essas demonstrações tenha uma informação clara e completa sobre o que está acontecendo na empresa. Agora vamos perceber quando é que o ativo pode ser classificado como detido para venda. Segundo a norma 22, um ativo não corrente deve ser classificado como detido para venda quando a empresa espera recuperar o seu valor através da venda, não pelo uso contínuo do bem no negócio. Ou seja, a empresa já não quer usar aquele bem, quer vendê-lo. Mas atenção, não basta a empresa dizer que quer vender. A norma exige que se cumpram 3 condições em simultâneo. A primeira condição é que o ativo deve estar disponível para venda imediata no estado em que se encontra. Isso significa que o bem está pronto para ser vendido, não precisa de reparações nem de modificações antes da venda. A segunda condição é que a venda deve ser altamente provável, ou seja, os gestores da empresa já iniciaram um plano concreto de venda. Não pode ser apenas uma intenção vaga, tem que haver um compromisso real da gestão. A terceira condição é que a venda deve concretizar-se no prazo máximo de 1 ano, a contar da data em que o ativo foi classificado como detido para venda. Se esse prazo não for cumprido, em princípio o ativo perde esta classificação.
Para que o ativo esteja corretamente classificado como detido para venda, a norma estabelece critérios mais detalhados que precisamos conhecer. Primeiro critério é o plano de venda. Bom, o plano de venda não basta a empresa dizer que quer vender, é necessário que os gestores tenham um plano concreto com o comprador já identificado e com o processo de venda já em curso. Ou seja, tem que haver ações reais a acontecer, não apenas intenções. O segundo, o preço razoável. Aqui o ativo tem que estar a ser oferecido por um preço que faça sentido face ao seu justo valor atual. Se a empresa estiver a pedir um preço muito acima do mercado, isso pode indicar que não há uma intenção séria de vender e a norma não aceita essa classificação. A terceira, que é o prazo de 1 ano. Bom, como já referimos, a venda deve acontecer dentro de 1 ano. No entanto, a norma admite exceções quando existem circunstâncias fora do controle da empresa. Por exemplo, uma crise de mercado ou uma decisão regulatória que atrase a venda. O quarto, que é a aprovação das contas. Bom, aqui as condições de classificação forem satisfeitas depois da data do balanço, mas antes de as contas serem aprovadas, essa situação deve ser divulgada nas notas. Para abater, se a empresa decidir simplesmente destruir ou abater um ativo de longo prazo, esse ativo não pode ser classificado como detido para venda. A classificação só aplica quando há efetivamente uma intenção de vender. Depois de classificar os ativos como detido para venda, surge uma pergunta muito importante. Por quanto é que esse ativo deve ser registrado na contabilidade? Bom, a norma contabilística de relato financeiro 22 tem uma regra clara para isso. O ativo deve ser mensurado pelo menor valor entre dois montantes. O valor líquido contabilístico, que é o valor pelo qual o bem está registrado nos livros da empresa, e o justo valor menos os custos de venda, que é o preço que se conseguiria no mercado, descontando as despesas necessárias para a concretização da venda, como comissões ou custos legais. Esta regra tem 4 consequências práticas importantes. A primeira é a perda por imparidade. Se o valor líquido contabilístico for maior do que o valor que se consegue com a venda, significa que o ativo está sobreavaliado. E nesse caso, a empresa tem que reconhecer uma perda por imparidade, reduzindo o valor do ativo na contabilidade. Segundo é a reversão de imparidade. Pode acontecer que, mais tarde, o valor do mercado do ativo suba novamente. Nesse caso, a empresa pode reverter a perda registrada anteriormente, mas apenas até ao limite do que perdeu antes. Não pode reconhecer um ganho superior às perdas anteriores. A terceira regra muito importante é sem amortização. Enquanto o ativo estiver classificado como detido para venda, a empresa deixa de calcular amortizações sobre ele. Isso faz sentido por quê? Porque o bem já não está a ser usado no negócio. E por último, a reclassificação. Se o ativo deixar de cumprir os critérios de classificação, por exemplo, porque a venda não se concretizou, ele volta à sua categoria original, é mensurado pelo valor mais baixo entre o valor líquido contabilístico e é ajustado ao valor recuperável. Aqui temos o quadro comparativo. Bom, este quadro comparativo é muito útil porque resume as principais diferenças entre situações antes e depois de um ativo ser classificado como detido para venda. De acordo com a norma 22, olhando para a tabela, vemos 4 aspectos que mudam. Quanto à recuperação do ativo, antes da classificação, a empresa recuperava o valor do ativo através do seu uso contínuo no negócio. Por exemplo, através da produção. Após a classificação, passa a recuperar esse valor através da sua venda. Em relação à apresentação no balanço, antes, o ativo aparecia no balanço como um ativo imobilizado, ou seja, dentro do ativo não corrente normal. Depois de classificado, passa a aparecer numa linha separada com designação de ativo não corrente detido para venda, para que quem lê as demonstrações financeiras perceba claramente que aquele bem está em processo de alienação. No que diz respeito à mensuração, antes o ativo era mensurado ao custo ou justo valor, conforme a política contabilística da empresa. Depois da classificação, passa a ser mensurado pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. E por fim, a amortização. Antes da classificação, o ativo era sujeito a amortizações periódicas normalmente. Depois de classificação como detido para venda, deixa de ser amortizado porque já não está a ser utilizado no negócio. Aspectos de divulgação.
Aqui na apresentação das divulgações, a norma 22 estabelece 4 aspectos principais de divulgação. Primeiro, aspecto das unidades operacionais descontinuadas é quando uma empresa insere uma parte do seu negócio, os resultados dessa parte tendem a aparecer de forma separada nas demonstrações de resultados. Ou seja, a empresa apresenta, por um lado, o resultado das operações, que continuam normalmente, por outro lado, o resultado das operações que foram descontinuadas. Isto é muito importante porque os utilizadores das demonstrações financeiras conseguem perceber qual é o desempenho real do negócio que vai continuar. O aspecto que refere aos ganhos e perdas das operações continuadas, se existir algum ganho ou perda na reavaliação de um ativo não corrente que não chegue a ser considerado uma unidade descontinuada, esse ganho ou perda é incluído nos resultados das operações continuadas e não das descontinuadas. Nos ativos não correntes detidos para venda no balanço, esses ativos devem ser representados de forma separada no balanço, sem serem compensados com passivos. Além disso, as normas dizem que os valores compensativos dos anos anteriores não precisam ser reexpressos, ou seja, não é necessário ajustar os balanços dos anos passados. E, por fim, o aspecto que trata das divulgações adicionais nas notas. A empresa deve incluir as notas nas contas, informações completas ou complementares, como a descrição do ativo, os factos circunstanciais que levam à classificação, o ganho ou perda de reconhecido, unidades operacionais descontinuadas. A definição de unidade operacional descontinuada é uma parte de uma empresa que foi vendida ou que está classificada como detida para venda e que representa uma linha de negócio ou uma área geográfica separada e significativa. Por exemplo, imagine uma empresa moçambicana que tem uma divisão de transporte e uma divisão de construção. Decide encerrar completamente a divisão de transporte. Essa divisão seria uma unidade operacional descontinuada. Agora, quais são os efeitos nas demonstrações financeiras? O primeiro efeito é que se o resultado do período inclui os resultados dessa unidade descontinuada apenas até a data em que foi vendida ou encerrada, ou seja, só conta o tempo em que ainda estava em ativo. Segundo efeito é que se a unidade foi efetivamente vendida, o resultado do período também inclui o ganho ou perda obtida com essa venda. Terceiro, aplica-se quando a unidade não foi vendida, mas simplesmente encerrada. Nesse caso, o resultado do período reflete a perda por imparidade dos ativos que faziam parte dessa unidade. E o quarto, de ativos que passam a ser recuperados por venda mensurados ao mais baixo entre o valor líquido e o valor realizável. O que isso significa? Estamos a dizer que é o efeito que os ativos dessa unidade passam a ser recuperáveis através da venda e, por isso, não mensurados pelo valor mais baixo entre o valor líquido e o valor de realização, exatamente como anteriormente. A norma 22 estabelece algumas exceções. Já vimos que a norma 22 exige que a venda do ativo aconteça no prazo máximo de 1 ano. Mas a norma reconhece que nem sempre isso é possível, porque podem surgir situações que fogem ao controle da empresa. Por isso, admite exceções a esta regra, desde que haja evidências suficientes que a empresa continua comprometida com o plano de venda. A norma identifica 3 situações de exceção. A primeira é das condições inesperadas. Às vezes surgem circunstâncias que ninguém conseguia prever, que atrasam a venda. Um exemplo típico é uma regulamentação imposta por uma entidade externa, como uma decisão governamental, ou até uma exigência legal que obriga a empresa a esperar mais tempo antes de poder concretizar a venda. A segunda é uma proposta aceita, mas não concretizada. Aqui já existe um comprador com um compromisso firme de compra. No entanto, esse comprador impôs certas condições que prolongam o prazo previsto para fechar o negócio. Como a empresa já tem um acordo, a norma aceita que a classificação se mantenha mesmo ultrapassando 1 ano. A terceira é a circunstância pouco provável. Durante o período de 1 ano,
Pode surgir acontecimentos inesperados que tornam muito difícil vender o ativo nesse prazo. Nesse caso, se o ativo não foi vendido dentro de um ano, mas a empresa continua comprometida com a venda, ele mantém a classificação de detidos para venda, não sendo necessário reclassificá-lo. Aqui temos um exemplo prático de como a norma 22 afeta a apresentação das demonstrações dos resultados. O exemplo usado é uma empresa chamada Multimídia. Olhando para a tabela, vemos 2 anos, o ano N e o ano -1, que serve de comparação. A empresa teve um rédito, ou seja, receita de 5.000 no ano N contra os 4.500 no ano anterior. Os gastos foram de 3.700 no ano N e de 3.100 no ano N-1. Estes valores aparecem entre parênteses porque representam saídas de dinheiro. O lucro sobre lucros, que é o resultado antes do imposto, foi de 1.300 no ano N e 1.400 no ano anterior. Depois, substituindo os impostos sobre lucro de 390 no ano N e 420 no ano N-1, chegamos ao resultado líquido das operações descontinuadas antes do imposto, que foi de 910 no ano N e 980 no ano N-1. O que é muito importante perceber aqui é a nota abaixo que confirma isso. É que os resultados das operações descontinuadas são apresentadas numa linha separada das operações continuadas. Isto é exatamente o que a norma 22 exige, para que quem vê as demonstrações financeiras consiga distinguir claramente o desempenho do negócio que continua do resultado das partes que foram encerradas ou vendidas. Este exercício mostra na prática como se fazem os lançamentos contabilísticos quando uma empresa decide transferir um ativo para a categoria de detidos para venda. O enunciado diz-nos que em junho do ano N, uma empresa decidiu vender uma máquina de produção. Os dados são preço de venda estimado em 400.000 meticais, valor bruto da máquina 1.200.000 meticais, amortizações acumuladas até 31 de dezembro do ano N-1 é de 600.000 meticais e a taxa de amortização é de 10% pelo médio das cotas constantes. Para resolver, são necessários 3 lançamentos. O primeiro lançamento é de amortização do período de janeiro, que é de janeiro a junho do ano N, ou seja, os 7 meses que a máquina ainda esteve em uso antes de ser transferida. O cálculo é 1.200.000 vezes 10%, que é igual a 7 meses sobre 12 meses, igual a 60.000 meticais. Debita-se a conta 651 de gastos de amortização e credita-se a conta 382 de amortizações acumuladas, ambas no valor de 70.000 meticais. O segundo lançamento é a transferência da máquina para a categoria de ativos não correntes detidos para venda. A conta 35, neste momento, a amortização acumulada total é de 600.000 mais os 70.000, que será igual a 670.000. Por isso, debita-se a conta 35 pelo valor bruto de 1.200 meticais e credita-se a conta 322 pelo valor bruto de 1.200.000 e a conta 382 pelas amortizações acumuladas de 670.000 meticais, ficando o ativo registrado pelo seu valor líquido contabilístico de 530.000 meticais. O terceiro lançamento é o reconhecimento de perda por imparidade, porque o preço de venda estipulado é de 400 meticais, mas o valor líquido contabilístico é de 530. Existe uma diferença de 130.000 meticais que representa uma perda. Debita-se a conta 645 de perdas por imparidade em 130 meticais, reduzindo-se assim o valor do ativo para os 400 meticais, que correspondem ao justo valor menos o custo de venda. Aqui temos 2 exercícios práticos que ilustram 2 situações que já abordamos na teoria, a reversão de imparidade e classificação. Começando pelo exercício 2, a reversão por imparidade. Aqui diz: em 31 de março do ano N+1, o preço de venda do ativo foi revisto para 550 meticais, o que representa um aumento de 150 meticais em relação ao valor anterior. Isso significa que o mercado melhorou o ativo, passou a valer mais. Neste caso, a norma permite reverter a perda por imparidade que teria sido reconhecida anteriormente.
No entanto, há um limite importante. Só podemos reverter até o montante da perda que foi reconhecida antes. Não podemos reconhecer um ganho superior a essa perda. O lançamento contabilístico desta reversão é feito da seguinte forma: debita-se a conta 35 de ativos não correntes detidos para venda em 130 mil meticais e credita-se a conta 7415 de reversão de perda por imparidade, também no valor de 130 mil meticais. Passando para o exercício 3 de reclassificação, em 30 de setembro do ano N mais 1, a empresa mudou de planos e fechou um contrato de longo prazo com o cliente, o que significa que o ativo já não vai ser vendido. O valor recuperável é de 60 mil meticais. Como o ativo deixou de cumprir os critérios de detidos para venda, tem de ser reclassificado de volta à sua categoria original. Para isso, é necessário calcular qual seria o valor líquido contabilístico do ativo se nunca tivesse sido transferido, ou seja, como se a amortização tivesse continuado normalmente. O cálculo é feito da seguinte forma. Ahn, a amortização do ano N seria de 1.200.000 vezes 10%, vezes 5 divididos por 12, que é igual a 50 mil meticais. A amortização no ano N mais 1 seria de 1.200.000 vezes 10% vezes 9 meses, divididos por 12 meses, igual a 90 mil meticais, e o valor líquido contabilístico calculado seria de 1.200.000 menos os 670 mil menos 140 mil, igual a 390 mil meticais. O ativo é então reclassificado pelo valor mais baixo entre o valor líquido contabilístico ajustado e o valor recuperável de 600 meticais, ou seja, fica pelos 390 mil meticais. Para concluir, a norma 22 trata da forma como os ativos detidos para venda e as operações descontinuadas devem ser apresentadas nas demonstrações financeiras. Vimos que para os ativos serem considerados detidos para venda, eles devem estar disponíveis à venda, deve ser provável e acontecer no prazo de um ano, e também percebemos que estes ativos são registrados separadamente para garantir maior clareza da informação. E por fim, o mais importante é divulgar as notas todas e os detalhes relevantes sobre esses ativos. Obrigada pela atenção.